Fala pessoal, estamos começando uma mesa redonda. O programa está sendo gravado no dia 14 de agosto. Vamos falar da 20ª rodada, mas vamos dar uma pincelada na 19ª para explicar como foi a última rodada do primeiro turno. Eu estou aqui com o Targa, que vai participar do programa hoje comigo, e eu sou o Felipe Mota. Vamos falar algumas informações antes de começar, para vocês tentarem entender o que a gente vai falar nessa rodada. Pô, muito bem, Felipe. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguns dados bem interessantes, tá? Se a gente pegar os últimos campeões do primeiro turno do Brasileiro nos pontos corridos, você tem uma série de informações, né? Você tem de 2006 até 2024. Então, você tem alguns dados aí, você poderia passar para o público? O número de pontos, né, que você fala. Isso. A rodada terminou, o primeiro turno terminou agora com essa 19ª rodada. Sim. E o Flamengo totalizou 40 pontos. Que é o mesmo do Botafogo, né? Que do ano passado. Que é o mesmo do Botafogo, campeão do ano passado. Justamente. Então, em 2023, o Botafogo chegou a fazer 47 pontos. Isso é muito ponto no Campeonato Brasileiro. Ponto, E o Flamengo fazer antes do encerramento do segundo turno é uma campanha extraordinária. É isso. Então o Flamengo está muito bem. Tá bom. E tem um ponto muito interessante. O Cruzeiro era o vice-líder do Campeonato Brasileiro e ele perdeu do Santos, Isso. que ganhou do líder e do vice-líder. E se você olhar o Santos jogando contra os times debaixo da tabela, o Santos não está tendo bons resultados. E aí é isso que a gente vê que o futebol é fantástico, né? Justamente. Mas é isso. Então vamos ver, vamos começar aí. Na rodada 19, foi a passada, né? Do final do primeiro turno. O Flamengo consolidou a sua liderança. Exato. Já por 2 rodadas, ele está com a vitória sobre o Mirassol. Sobre o Mirassol, Não é uma que faz um vitória. ótimo campeonato. Isso. É uma vitória importante. Outro time também que vem surgindo, seguindo firme, é o São Paulo. São Paulo muito bem. São Paulo está com 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Né? Sim. Enquanto que o Bragantino está com 5 derrotas seguidas. Alguma coisa vai acontecer com o Bragantino. Exato. Né? E o Bragantino, cara, é um time que estava jogando bem antes do Super Mundial. Sim. E aí na volta, não sei o que aconteceu. Se o Seabra não está conseguindo mais fazer o elenco corresponder. Tem que ver. E o São Paulo teve a troca do treinador, que é o Crespo, que a gente já falou várias vezes em vários outros programas, que o Crespo melhorou o São Paulo. Mas se você olhar o São Paulo também, ele tá muito bem, mas na Libertadores ele já sofreu um pouco. Isso. Aí você vê que as competições são completamente diferentes. Assim. Exatamente. O Botafogo teve uma vitória surpreendente, 5-0 em cima do combalido Fortaleza. Fortaleza ainda não se encontrou. E sabe qual é a história mais interessante? Que o técnico do Fortaleza é o Renato Paiva, que foi demitido do Botafogo com a justificativa que ele não fazia um time ofensivo. E ele foi logo, perdeu de 5-0 do Botafogo e o time do Botafogo jogou de forma ofensiva. Justamente. Talvez o Botafogo tenha encontrado o caminho dos gols. Né? Exato. Nos jogos anteriores faltava o Botafogo concluir. Exato. Né? E agora parece que jogou muito bem. Vamos ver. Tem que ver como vai. Continua, né? Vamos continuar. E tem um outro dado muito importante, voltando em outro assunto. Normalmente o time que é campeão do primeiro turno, ele normalmente é o campeão no final do campeonato. E normalmente também quem tem a melhor defesa ganha o Brasileirão. Isso. Então isso é um dado bem importante. E o Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. E tomou muitos poucos gols. Então o Flamengo está se caminhando para ser o principal na briga para ser campeão. Justamente. Vamos ver se continua, né? Vamos ver. Ainda tem 19 rodadas. Tem 19 rodadas e muitos jogos. Tem campeonato também, mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Flamengo não está fora, mas tem a Libertadores e o Brasileiro. Isso. E o Felipe, e o Fluminense? O Fluminense, cara, ele começou muito mal na volta do Mundial, perdeu 4 partidas, 3 foram no Maracanã. E depois ele fez um resultado na Copa do Brasil contra o Inter no Beira-Rio, e jogou bem. E contra o Grêmio ganhou sem muito esforço, porque o Grêmio está muito mal no campeonato. Muito mal. E o Grêmio na última rodada ele perdeu para o Sport, que era o pior time do campeonato. Então você vê que a fase do Grêmio é terrível. Terrível.
É a fase do Mano Menezes, né? Volta Exato. e meia isso acontece, não é de se surpreender. Não surpreende o que nada. pode acontecer por aí. Mesmo ele tendo ido bem no Fluminense no ano passado, tendo salvado o Fluminense no ano passado, que o Fluminense estava brigando para não cair, ele foi bem, mas você vê que os times do Mano têm esse certo problema de ele dar continuidade nos trabalhos. Talvez até o Grêmio vai demitir ele. Eu não sei se é correto o Grêmio demitir, porque eu acho que o treinador pode não dar a mesma resposta, então talvez seja melhor nem trocar o técnico, manter. O Vasco, segunda rodada na zona de rebaixamento, o Vasco também precisa se cuidar. Se cuidar. Né? E não sei se você soube a notícia de ontem que saiu, que o João Vitor, zagueiro do Vasco, vai estar vendido para o CSK da Rússia, mas o Vasco já está tentando outro zagueiro de outro futebol para ver se substitui o João Vitor. Então o Vasco está numa crise profunda. O que me surpreende, só um detalhe, Felipe, o que me surpreende são a Rússia, os times da Rússia comprarem jogadores. Muito jogador. Né? País em guerra. Exato. Né? A Ucrânia também está levando jogador, quer dizer, não consigo entender. E, tipo assim, e você vê que tem aquela parada que a grana não pode, você não paga diretamente, porque você não pode fazer negociações, então tá meio complexo como tá. Teve até que o Flamengo, quando contratou o Carrascal, o jeito para o dinheiro chegar foi, algum time russo comprou o Rubens foi comprado, o Flamengo pegou o dinheiro e deu pro Atlético para conseguir pegar o Carrascal. Você vê como tá as transferências na Rússia estão complicadas. E a Rússia continua contratando. Isso eu não sei como é possível. E a Ucrânia também. E a Ucrânia o dinheiro não deve estar indo para lá. Tá indo para outro lugar. Vamos ver. Vamos ver. E você já falou, o Grêmio surpreendeu em casa e perdeu para o Sport. Né? O Sport não tinha tido nenhuma vitória até então. Foi a Porto Alegre e ganhou. Quer dizer, uma coisa... Eu acho que... O Grêmio é forte candidato a rebaixamento dos times grandes, né? O Santos deu uma evoluída, mas ainda falta alguma coisa. Eu sinto que falta alguma coisa no Santos. E o Vasco, eu acho que tem alguns jogadores que são bons no Vasco que podem fazer esse time sair da zona. Justamente. E o Juventude venceu o Corinthians. Né? O penúltimo colocado na tabela. O Corinthians não está bem. Não está bem. A fase do Corinthians não é boa. Uma derrota, 3 empates e mais essa derrota agora. E tem uma outra coisa que o Corinthians perdeu alguns jogadores machucados. O Carrilho está praticamente fora da temporada. O Depay está lesionado. O Yuri Alberto, quarta-feira, surgiu a informação que o Yuri Alberto vai ter que operar. Ele só volta em novembro, então ele vai perder os 2 jogos da Copa do Brasil. Então o Corinthians está numa situação complicada, porque o ataque não tem tantas opções assim, vai ter que encontrar soluções para sair desse marasmo. Justamente. Muito bem. Então está aí encerrada aí a análise da 19ª rodada. E agora a gente vai começar falando da 20ª rodada, que é o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos dividir em 4 blocos, tá? Então eu vou começar o primeiro bloco. São 2 jogos no primeiro bloco, 4 horas da tarde, Fluminense e Fortaleza. A gente já vai analisar os últimos 5 jogos e depois vai dar uma pincelada de como a gente acha que vai ser esse jogo. Então o Fluminense tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, e o Fortaleza tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Pra mim o Fluminense é o favorito por jogar em casa. E você, Tarro, o que você acha? Tá bem. O Fluminense, mesmo com os problemas, eu acho que decorrentes, né, Felipe, da continuidade da Copa do Mundo. Isso. Aí as férias foram para o espaço, e aí... os jogadores se mostram cansados, o Renato Gaúcho não está tendo muita sequência de time. Ele roda muito, porque o Fluminense tem várias Copas, vários zagueiros machucados, Thiago Silva, Inácio, então ele contratou o Igor Rabelo, que só pode jogar o brasileiro. Talvez o Igor Rabelo, se acertar, ele jogue no final de semana. E o Fortaleza vem de derrota de 5-0 para o rival do Fluminense, que é o Botafogo. Não está bem, mas eu acho que é um time organizado. Mas o Fluminense claramente tem a Sul-Americana no segundo jogo no Maracanã. Então provavelmente o Fluminense vai com um time misto. E o Fortaleza também tem a Libertadores. E ele empatou em casa. Então ele vai ter que ir com um time misto também, mas eu acho que o Fluminense é o favorito. Eu também acho. Já o segundo jogo do primeiro bloco é Ceará e Bragantino.
Para mim, Ceará e Bragantino são dois times que estão surpreendendo no campeonato. O Ceará agora está com uma sequência boa, tem uma vitória, um empate, 3 derrotas, e o Bragantino tem 5 derrotas. Mas o Ceará, se você pegar o Ceará e o Mirassol, que a gente vai falar depois, o Ceará também faz um campeonato competitivo no ano. Alguns jogos ele faz muito bem, outros ele joga mal. E ele pega o Bragantino, está em uma fase. Eu acho que o Ceará tem grande chance de ganhar esse jogo, mas eu acho um jogo muito interessante na rodada. Isso. E você, o que você acha? Eu também acho que o Bragantino, alguma coisa está acontecendo. Sim. Né? Deve ter reflexos imediatos. E esse jogo contra o Ceará... É um jogo bem difícil. É um jogo difícil. Eu acho que... Eu também aposto no Ceará. No Ceará. Então, pessoal, a gente encerrou o primeiro bloco agora. A gente vai para o segundo daqui a pouco. Oi, pessoal. Estamos começando o segundo bloco. São 3 jogos no segundo bloco. E são jogos de domingo, tá? Então, o primeiro jogo é 6h30, Vitória e Juventude. Que são 2 times bem mal no campeonato. Bem mal. Lá na zona de rebaixamento. Isso. E eu não sei como a gente pode analisar esse jogo. Eu acho que é um jogo que tem tudo para ser um dos piores do campeonato brasileiro. O Vitória tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Juventude tem 4 derrotas e 1 vitória. Então, o que você acha, o que você espera desse jogo, Tarna? Eu espero qualquer coisa, né? Porque são 2 times que estão maus, né? Então vai ganhar ou vai ter algum vencedor, ou vai ser um jogo tão ruim que vai terminar empatado. Empatado, né? Eu também concordo com esse ponto. O Juventude respirou. O Carpini chegou, né? Pois é. Então, é um técnico que às vezes ajeita o time rápido. Isso. Então eu acho que o Juventude pode ser um time que pode ir bem no segundo turno. Melhorar no segundo turno até. Isso. Vamos ver. E o Vitória tem o Fábio Carille, que é um técnico que está começando o trabalho agora. Vamos ver qual é a expectativa se o Vitória melhora ou não. Mas eu acho que o Juventude tem tudo para melhorar nesse segundo turno. Justamente. O segundo jogo do segundo bloco é Sport e São Paulo. E aí você vai ver a diferença da fase dos times, né? O Sport vem numa fase terrível, mas ganhou o último jogo. Isso. E o São Paulo vem de 5 vitórias seguidas, jogando um bom futebol no Campeonato Brasileiro. Então, como eu falei, o Sport tem 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. E o São Paulo tem 5 vitórias. Então eu acho que o São Paulo é bem favorito, mas também tem a questão da Libertadores. O São Paulo empatou fora de casa contra o Atlético Nacional, que é um excelente time. Então vai ter que jogar muito bem na semana que vem. Então talvez o São Paulo vai poupar o time para essa rodada. Isso. Você acha que o São Paulo poupando tem chance do Sport ganhar esse jogo ou não? Não acredito. Não acredito, mas eu diria que se tem uma zebra aí nessa rodada, é o Sport. É o Sport. Entendi. Eu também acho que eu acho que o São Paulo ganha, tá? Mesmo o Sport tendo uma vitória e isso entusiasma o elenco, os jogadores, de falar, agora a gente vai crescer no campeonato, vamos tentar ganhar do São Paulo em casa, que o São Paulo, jogando dentro de casa no outro jogo, ele vai ter que poupar nesse jogo, então talvez o Sport tenha mais chance, mas eu ainda aposto no São Paulo. E para encerrar o segundo bloco, o jogo de 9 horas, Corinthians e Bahia. Outro jogo que para mim pode ser muito interessante. O Corinthians tem 3 empates e 2 derrotas, e o Bahia tem 2 vitórias e 3 empates. Eu acho o Bahia, mesmo jogando fora de casa, ele é o favorito para vencer o Corinthians, mesmo o Corinthians tendo a sua torcida ao lado, porque o Bahia está numa grande fase, num grande momento, fez um bom jogo contra o Fluminense. Então eu acho que o Bahia é favorito. E o que você acha desse jogo? Eu acho que o grande diferencial nesse jogo vão ser as ausências no time do Corinthians. Sim. Né? É o que pega no Brasileirão. A gente estava falando agora do Fluminense. Exato. E o Corinthians agora também vai ter reflexos nesse sentido, né? Até porque perdeu 3 jogadores fundamentais do time. Importantíssimos, justamente. E o Bahia é um time equilibrado. Bem equilibrado. Né? Bem equilibrado. E então eu acredito que
que vai ser um bom jogo. Eu também acho. Não posso ter assim uma expectativa, um favorito, né? Favorito. Mas vai ser um bom jogo. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que pode ser um bom jogo também. Eu acho que são dois times que têm bons jogadores até, mesmo o Corinthians desfalcado. O Bahia tem um meio de campo que para mim é excelente, que é o Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, se você deixar ele ter espaço, ele é muito rápido no raciocínio. E isso ajuda o Bahia. Mas a gente vai ver como vai ser esse jogo fora de casa e como o Bahia vai se comportar também. Isso, né? Justamente. Então encerramos o segundo bloco agora. Daqui a pouco estaremos no terceiro bloco. Fala pessoal, estamos começando o terceiro bloco agora. São 3 jogos no terceiro bloco. O primeiro jogo vai ser das 4 horas da tarde, que é Santos e Vasco. No domingo, né? No domingo, isso. O Santos tem 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias, e o Vasco tem 2 derrotas e 3 empates. Tarda, eu queria o diagnóstico seu para esse jogo. É o jogo dos desesperados, né? Sim. Mais uma vez, nós vamos ficar de olho no Neymar. Exatamente. Né? Que está aí com dia 25, parece que é a convocação, né? Do Ancelotti. Do Ancelotti. E então o Neymar ele está bem realmente até. Tá bem e está resultando nas vitórias do Santos. Mas até eu vou falar um ponto. No último jogo contra o Cruzeiro, o Neymar não jogou tão bem assim. Mas ele estando em campo, ele chama a atenção dos adversários. Gol da virada, se você olhar bem o lance, o Neymar está no meio dos zagueiros, todo mundo olhando. O Neymar, todo mundo fica de olho no Neymar. O cara passa na ponta, o Guilherme vê, dá um passe excelente e o cara mete no canto do Cássio e vira o jogo. Então você vê que o Neymar, ele chama a atenção ainda dos adversários, mas eu não achei que foi um bom jogo dele. Mas eu acho que contra o Vasco o Neymar tem tudo para brilhar novamente. Isso. Então eu acho que o Santos é o favorito, porque o time do Santos está mais encaixado que o Vasco. É em casa. É em casa também. Então eu acho que isso pode ser um diferencial, mas eu acho que tem tudo para ser um bom jogo também. Bom jogo. Vamos ver. E aí o segundo jogo do terceiro bloco é Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E o Grêmio tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E uma dessas derrotas do Grêmio foi contra o Sport, que é o último colocado. Então isso mostra como está a fase do Grêmio. Já o Atlético também não vive um bom momento. Porque um time que tem 3 derrotas e só 1 vitória, você vê que a fase do time não é boa. É óbvio que o Atlético tem bons jogadores, tem o Hulk, tem o Scarpa, que são jogadores que são diferentes, tem o Everson como um excelente goleiro também. Mas eu acho que tem tudo para ser um bom jogo até, mas eu acho que o Atlético é favorito. O que você acha, Tarno? Eu acho que o Grêmio está muito mal. Tá. Né? Eu acho que quando chega nessa fase é difícil consertar. O técnico já não conserta mais o Grêmio. O Grêmio, né? E eu estava te falando, eu não sei se a solução é demitir o técnico também. Porque será que o outro técnico vai dar um jeito nesse elenco do Grêmio, que parece que foi um elenco mal montado? Então não sei. Mas o Grêmio, com o Mano Menezes, o Mano tem uma característica de colocar a culpa no time. É impressionante. Eu também acho que as entrevistas dele estão muito ruins. Até que no Fluminense ele deu boas entrevistas coletivas, tá? Mas no Grêmio ele tá muito mal. Não sei o que acontece. Né? Eu acredito que talvez seja um dos últimos jogos do Grêmio. Né? Do Mano Menezes, não? Do Mano Menezes, isso. Justamente. Tem tudo pra ser. Mas eu acho que o Atlético é favorito, você não acha? Acho, o Atlético é favorito. Então o último jogo do terceiro bloco que a gente vai analisar, que é o jogo de 6h30, Inter e Flamengo. Inter e Flamengo, mais um. Mais um. É incrível que o Flamengo está numa sequência de jogos contra o Inter, né? 2 Libertadores, Brasileirão e Libertadores novamente. Justamente. E os dois jogos agora vai ser no Beira-Rio. Então isso é um dado legal. Mas eu vou falar um pouco do Inter, como ele está no campeonato. Isso. Nos últimos 5 jogos o Inter tem 1 empate,
uma derrota e 3 vitórias. E o Flamengo tem um empate e 4 vitórias. Isso. Eu acho que os dois times vão poupar no Brasileirão, no Brasileiro nessa rodada, porque o Inter vai jogar fora em casa, mas perdeu de 1-0, ele vai ter que descansar os jogadores para poder ganhar do Flamengo. Já o Flamengo tem alguns jogadores titulares que eu acho que vai jogar, tipo o Arrascaeta eu acho que vai jogar, porque o Arrascaeta estava suspenso no jogo da Libertadores e o Pedro jogou muito pouco tempo, então eu acho que o Pedro também joga. Então eu acho que por isso o Flamengo é favorito. Alguns jogadores principais vão estar jogando como titular contra o Inter. O que você acha? Olha, eu acho que o Flamengo está mostrando para todos nós, o Felipe, né? Felipe Luiz está mostrando uma coisa que a gente ainda não está querendo ver, mas que vamos dizer, como que o Flamengo ele se encontrou, ele está estabilizado. Exato. E ele está, vamos dizer, ganhando. Pode alguns jogos comentaristas também. dizem, o Flamengo, eles estão sempre torcendo contra, né? Mas o fato é que o Flamengo está ganhando. Está ganhando e jogando bem até. Está jogando bem. Ontem, o primeiro tempo do Flamengo foi espetacular. Depois segurou caiu um pouco, mas ele conseguiu resistir ao Internacional. Exatamente. Né? Que isso aí é uma coisa também importante. Quer dizer, a gente estava falando agora do Mano Menezes, né? O Felipe Luiz é o contrário do Mano. Quer dizer, e é isso que eu acho que é importante. A gente precisa entender essa parte do técnico. Mas tem uma parte que eu acho muito interessante do Felipe Luiz, que ele manda recado para a torcida do Flamengo. Que alguns torcedores do Flamengo, eu já vi em rede social, essas coisas, que o Flamengo reclama da atuação de ontem, que jogou mal o segundo tempo, só que o Flamengo ganhou. Então, e o Felipe Luiz sempre bate na tecla. A gente não vai ganhar todos os jogos. A gente não vai meter goleado em todas as partidas, porque tem um adversário que você está jogando. E parece que algumas vezes a torcida acha que tem que ganhar sempre, golear todo mundo, que perder é um absurdo. E não é. Perder é normal. Óbvio que para esse time do Flamengo o normal não é perder, é ganhar. Mas a torcida tem que ter uma consciência que vai perder alguns jogos, entendeu? Então, mas eu acho que é difícil. É difícil pro Inter, né? É difícil. É difícil pro Inter. Muito. Vamos ver. Então, gente, encerramos o terceiro bloco. Agora a gente vai pro quarto bloco, pro último bloco, na verdade, né? São 2 jogos. O último jogo da rodada de domingo, que é o de 8h30, que é o Botafogo e o Palmeiras. E do jogo de segunda, que é o Mirassol e o Cruzeiro. Então a gente vai falar um pouquinho do Botafogo agora. E depois vamos falar como está o Palmeiras no campeonato e a gente vai analisar esse jogo. O Botafogo tem 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. E o Palmeiras tem 1 empate e 4 vitórias. Eu acho que o Botafogo achou o time. Eu acho que o Ancelotti está fazendo um excelente trabalho. Mas ele vai pegar um adversário muito difícil, que é o Palmeiras, do Abel Ferreira. Que também, você vê, o Palmeiras não está vivendo um momento brilhante. Mas o Palmeiras é consciente, é consistente, ele consegue fazer o seu típico jogo de contra-ataque. E o Botafogo eu acho que vai atacar mais e o Palmeiras vai se defender mais. Mas eu acho que é um jogo que os dois times provavelmente vão poupar, porque também tem Libertadores. Mas o Botafogo vai poupar mais e o Palmeiras eu acho que vai rodar mais o elenco, porque o Palmeiras não tem um time titular bem definido. E o Botafogo tem um pouco. Então acho que o Palmeiras vai misturar mais e o Botafogo vai poupar mais. Mas eu ainda acho que, como é o fator casa, o Botafogo é o favorito. E na sua opinião? Para mim, o Botafogo é favorito por conta do Ancelotinho tem encontrado o time, né? E a cada rodada que passa, ele consolida cada vez mais o Botafogo. Exato. Né? O Botafogo, depois que o Ancelotti assumiu, o Botafogo é o melhor time, o melhor desempenho que tem no campeonato. Né? Mesmo o São Paulo estando bem, né? Isso é importante. Vai ser um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Entre técnicos, né? O Abel Ferreira e o Ancelotti. E o David Ancelotti. Eu acredito no Botafogo. E o último jogo é o Mirassol e Cruzeiro, de segunda-feira, 8 horas da noite. O Mirassol joga em casa contra o Cruzeiro. O Mirassol tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Cruzeiro tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 2 jogos o Cruzeiro perdeu, do Ceará e do Santos.
Então o Cruzeiro está oscilando agora nesse momento e o Mirassol está muito bem no campeonato. Eu acho que a gente já cansou de falar aqui no programa que o Mirassol é o time que mais surpreende no Brasileirão. Isso. Porque ele veio da Série B e está na Série A fazendo uma excelente campanha, brigando entre os 4, 5, sempre no pelotão da frente. Mas a gente tem um ponto também. Será que o Mirassol vai aguentar a sequência do segundo turno inteiro? Ou vai cair? Isso é um bom debate que a gente pode fazer em programas mais pra frente. Isso. Mas eu acho que o Mirassol, mesmo jogando em casa, não é o favorito. Pra mim, eu aposto no Cruzeiro, que só tem agora, só joga duas competições, Copa do Brasil e Brasileirão. E como não tá tendo Copa do Brasil agora, o Cruzeiro vai ter mais tempo de descanso. Mesmo o Mirassol tendo descanso, eu acho que o Cruzeiro é melhor. Então acho que o Cruzeiro é o favorito. E você, Tarmi? Eu acho que o Cruzeiro se desestabilizou em algum momento, né? E até já estamos em algumas rodadas aí em que ele não encontra mais aquele futebol. Bom, né? O Mirassol vem de uma derrota para o Flamengo, mas como a gente fala aqui, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Né? Exato. É um time que ganha. Normalmente ele ganha. Ele não encanta, ele ganha. Ele encanta 10, 15 minutos, tudo, né? Mas o jogo em si, mas ele ganha. Eu acho que isso é o importante. Isso, né? Mas tem um ponto do Mirassol. O Mirassol, para mim, fez um ótimo jogo contra o Flamengo. O segundo tempo, o Mirassol teve chance de empatar o jogo. Justamente. E não conseguiu. Pois é. Então, tipo assim, você vê como esse, para mim, é o melhor jogo da rodada. E para você? O melhor jogo da rodada, para mim, é Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. Eu estou bastante ansioso para ver essa disputa de Pode ser, mas eu acho que... Mas vou dizer porque eu acho que o Mirassol, para mim, é o melhor jogo contra o Cruzeiro. Porque os dois times vão estar descansados e não vão estar jogando outra competição. Então ele vai ter os jogadores mais descansados, e os dois times jogam futebol. Então eu acho que isso pode fazer o diferencial. É isso aí. Sim. Então, antes de encerrar o programa, pessoal, eu peço que vocês curtam o vídeo e ativem o sininho para vocês receberem notificações do programa. Então, depois desse pedido, né, super importante pra gente, o programa chega ao fim. Eu quero agradecer a todo mundo e até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Valeu! Sobe a letrinha!